Em uma cena de batalha, dificilmente prestamos atenção em uma das coisas mais importantes. Não me refiro às armas ou veículos, mas a essas simples barreiras com areia. Se você prestar atenção, vai ver que estão por todo lado. Certamente você já conhece os tradicionais sacos de areia usados para fazer fortificações em uma zona de batalha. São muito versáteis e capazes de parar a maioria dos projéteis e dissipar explosões. Mas essa aqui que você está vendo é uma evolução do saco de areia. É a chamada barreira Resco, muito usada nas guerras do Iraque e Afeganistão, e ainda atualmente. Ela permite construir fortificações militares complexas de forma super rápida, como o perímetro de uma base avançada, com proteção para alojamentos, centro de comando, para aeronaves e outros veículos, para depósitos de munição, guaritas e outras estruturas. Imagina o estrago se essas aeronaves que custam milhões estivessem expostas ao ataque direto. Olha essa base alemã no Afeganistão com o perímetro todo cercado. Note também as barreiras internas para reduzir e isolar os efeitos de morteiros e artilharia. Esse cesto gigante se chama gabião, uma estrutura armada flexível, permeável e de grande durabilidade e resistência, e é enchido com areia, terra ou cascalho do próprio local onde for instalado. Na verdade, ele já era usado antes mesmo dos tradicionais sacos de areia. Olha essa ilustração de 1588, mostrando gabiões protegendo os canhões. Nessa época eles eram cestos feitos de varas secas flexíveis. Olha eles sendo usados na construção de um forte em 1865, na Guerra Civil Norte-Americana. Eles vinham em diversos diâmetros diferentes para poderem serem guardados um dentro do outro. Durante a Guerra da Crimeia, entre 1853 e 56, houve uma escassez de arbustos para fazer os cestos, e aí começaram a usar a estrutura de ferro que prendiam os rolos de feno, e assim começou a ideia de usar metal na estrutura dos gabiões. Pois é, esses primeiros gabiões não eram muito práticos, e aí vieram os tradicionais sacos de areia, simples e muito eficientes. Mas em 1989, o britânico James Heselden, um ex-mineiro de carvão, inventou esse gabião feito de malha de arame dobrável e forrado com um tecido super resistente, a famosa barreira Resco. Ele foi inicialmente projetado para o controle de erosão e inundação. Nessa enchente do vídeo, ocorrida em 2017 nos Estados Unidos, 140 soldados construíram uma contenção de 6,5 km de comprimento por 1,20 m de altura. Apesar de esse ter sido o propósito inicial, os militares logo viram o seu potencial como barreira de segurança, sendo reconhecido como o desenvolvimento mais significativo na fortificação de campo desde a Segunda Guerra Mundial. A malha de metal é feita de aço, revestido de zinco-alumínio reforçado, sendo muito resistente à corrosão e também a disparos e explosões. E o tecido é feito de polipropileno, um polímero termoplástico, muito resistente e flexível, além de ser retardante de chamas. Além de muito resistente, uma das suas principais vantagens é a facilidade e rapidez de instalação, como essa que pode ser dobrado e facilmente transportado. Depois basta desdobrá-lo e esticá-lo. Há diversos tamanhos disponíveis, com 2 cestos ou vários já pré-conectados. E essas unidades podem ser conectadas entre elas, basta inserir um arame em cada canto e um anel na haste do meio. Eles até inventaram um container com as células pré-conectadas para acelerar o processo de montagem para muros mais longos. É só abrir um lado do container e ir puxando. Cada um monta uma barreira de 300 metros em menos de 1 minuto. Isso sim é uma produtividade. Pensa fazer isso com sacos de areia. Imagina quão rápido eles conseguem montar uma fortificação inteira. Assim como os sacos de areia, ele é montado na superfície do solo, não necessitando de uma trincheira. E ele possui o fundo aberto, já que ninguém vai querer transportar ele com o material dentro, para isso basta desmontá-lo. Depois de montado, basta preencher com o material do próprio local onde for instalado, como areia, terra ou cascalho. Isso pode ser feito pelos próprios soldados utilizando pás, ou por uma pá carregadeira ou escavadeira, já que fica na posição correta em pé por causa da malha de aço. Isso acelera muito a instalação da estrutura. Uma pessoa enche cerca de 20 sacos de areia por hora. Usando o Resco e uma pá carregadeira, esse trabalho é feito 10 vezes mais rápido. Para construir um muro de 10 metros de comprimento usando a barreira Resco, 2 pessoas e uma pá carregadeira fazem em 20 minutos. Usando sacos de areia, precisaria de 8 pessoas e 8 horas, além do triplo de material de preenchimento para a barreira poder se sustentar em pé. É importante também ir compactando o material para aumentar a estabilidade e a proteção fornecida pela maior densidade.
Para construir um muro mais alto, basta colocar uma em cima da outra. Ou se quiser ainda mais alto, pode-se utilizar uma formação em pirâmide, e dessa forma pode-se construir fortificações complexas, como um Lego. Para desmontá-lo, basta remover o material de dentro e depois aquelas hastes de metal. Ou pode também tirar a haste de metal direto, sem remover o material. Mas pelo que eu vi, elas não saem tão facilmente, e aí entra a boa e velha esmerilhadeira. E se quiser fazer uma barreira permanente, basta concretar as laterais e o topo. Comparando com os sacos de areia, as desvantagens dessa barreira é que é mais pesada para transportar, por causa da malha de aço, e precisa de uma pá carregadeira para encher. Claro que podem ser usadas pás normais, mas aí você vai uma das suas principais vantagens, que é a agilidade e praticidade. Também custam mais do que um simples saco de areia. Mas pelo seu amplo uso já desde a década de 90, dá para concluir que ainda é muito vantajosa. Mas os sacos de areia não foram substituídos totalmente. Para barreiras menores, eles ainda são muito utilizados. E agora um fato meio bizarro sobre o inventor Jimmy Heselden. Em dezembro de 2009, ele comprou a Segway, uma empresa que fazia aqueles patinetes elétricos de 2 rodas paralelas, lançado em dezembro de 2001 e que foi bem popular na época. Até as pessoas perceber que era muito difícil andar naquilo. Era muito fácil perder o equilíbrio e dar de cara no chão. Oh no, no, Joe. To the break because Joey, we're... Em um patinete tradicional você tem um apoio atrás e outro na frente, no sentido do movimento, o que facilita bastante. Já esse parece que quer te derrubar. Bom, em 2010, 9 meses depois de ter comprado a empresa, Jimmy, que estava em um spa no interior da Inglaterra, foi dar uma volta com o seu Segway versão off-road. Mas o caminho era estreito, com desníveis e raízes de árvores. Ele então acabou perdendo o equilíbrio e caiu de um penhasco de 13 metros, falecendo aos 62 anos. A sua fortuna foi estimada em 166 milhões de libras, cerca de 234 milhões atualmente, o que dá em torno de 1 bilhão 445 milhões de reais. E ele era um filantropo, doando milhões para caridade. O cara gostava de salvar vidas. Mas a sua invenção, a barreira Resco, continua a ajudar tanto civis quanto militares. É uma daquelas invenções simples, bem feitas e com uma utilidade enorme, e que por esse motivo demora muito para aparecer um substituto novamente. Me diga aí o que achou da barreira Resco e qual a importância dela em um campo de batalha moderno. Muito obrigado pela sua companhia e obrigado também aos apoiadores do canal. E a partir de R$5 por mês você também pode se tornar caso você apoie esse tipo de conteúdo e queira fazer parte do clube. Um grande abraço e até a próxima!